Boa noite. Agora. Vamos ficar de pé para a gente começar? Queria que vocês abrissem. Na verdade, não preciso abrir, eu vou dar uma lida. São alguns versículos de Lucas 24, que vai contar a história do caminho de Emaús. E aí eu estava lendo essa história porque a gente vai cantar uma música relacionada a ela. E eu percebi que tem uma parte que fala, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. No caminho, conversaram a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E eu comecei a refletir sobre os meus olhos impedidos durante o caminho diário, que nos impedem de reconhecer o Senhor durante a nossa vida, durante o nosso dia, no acordar, no deitar, no levantar, nas refeições, durante o nosso trabalho. O que tem tirado? O que pode ser um empecilho para a gente reconhecer o Senhor? E aí, no finalzinho, no 30, fala: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E é isso. É no partir do pão, é no sentar à mesa com o Senhor que a gente reconhece Ele. Eu queria que você fizesse essa oração. Senhor, nós queremos te reconhecer todos os dias. Não só hoje, porque nós estamos intencionalmente aqui para isso, para conhecer mais o Senhor. Mas nós queremos carregar, Deus, o desejo que o Senhor coloca em nós durante os nossos dias, durante essa semana. Que o Senhor nos ajude a te reconhecer, Deus. Que a gente venha partilhar do pão com o Senhor todos os dias. E que os nossos olhos usem todo o impedimento dos nossos olhos para reconhecer o Senhor. Venha se retirar, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente possa te reconhecer. Em nome de Jesus.
gente feliz na presença do Senhor e deu glória a Deus bem forte. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você está feliz? Amém. Vamos louvar ao Senhor.
tua justiça, Senhor. Que a tua presença seja atraída pelos sacrifícios dos nossos corações. Nós te entronizamos, vem Espírito Santo. Nós entronizamos a tua presença, vem Espírito Santo. Nós te convidamos, tu és o centro. De justiça eternamente haverá Ele voltará para governar
Senhor.
mantimento na minha casa. Põe a minha prova nisso. Pois o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras do campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, você pode sentar. A palavra do Senhor. Essa música é muito profunda, porque quando diz que a presença do Senhor vale mais, se nós não estivermos buscando a presença do Senhor mais que outra coisa, nós estamos errados. Nós estamos falhos. A presença do Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou falando que a gente não tem que buscar as outras coisas. Nós temos sim, mas primeiro ao Senhor. E a palavra de Deus afirma isso, né? Quando aqui a palavra diz: tragam o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele está falando que são dois tipos de bênção. A primeira bênção da retenção. E essa retenção, ela não é retenção de bênção. É a retenção que a palavra diz por causa de vocês. Ou seja, não é uma coisa natural Deus agir nisso. Mas Ele vai agir a partir do cumprimento de um princípio. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. Então a consequência de ser fiel em dízimos e ofertas, aqui especificamente em dízimos, uma consequência é a bênção da retenção. Deus vai reter o devorador. Ou seja, existe um devorador que está ao derredor buscando as nossas finanças também, buscando a nossa prosperidade, buscando caçar a nossa prosperidade. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou repreender. Por causa disso, eu vou repreender, para que não consuma os produtos da terra. Então, naturalmente existe. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim: parece que o meu dinheiro parece que é um saco furado, entra e sai. Eu já ouvi muita gente falando isso: entra e sai. Tem alguma coisa de errado. Além da má administração, porque a má administração é um devorador, também pode ser uma causa espiritual. E a bênção positiva, então, vai ser a bênção de retenção e uma bênção de derramamento, para que haja mantimento na minha casa. Então, queridos, que o nosso coração esteja liberado para o Senhor. Eu sei que às vezes a gente, e não tem jeito, a Bíblia entende, o Senhor entende isso, a Bíblia entende a nossa dificuldade de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, entende as nossas dúvidas, mas nós não podemos receber umas bênçãos do Senhor, receber orientações do Senhor de um lado, não receber orientações do Senhor do outro. Ele está falando aqui: tragam os dízimos à casa do tesouro. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar. E eu declaro sobre a sua vida a abertura dessas janelas do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a abertura das janelas dos céus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter a boa administração. Que o Senhor retenha o devorador. E que Ele derrame bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Você que pode ofertar e dizimar através do seu Pix, ou então nos três aqui à frente. E nós vamos orar por todos. Amém.
doces obras, ó Deus, testifique no nosso coração essa palavra. E em nome de Jesus, se precisarmos, ó Deus, nós ainda temos a possibilidade de fazer prova da tua palavra, fazer prova disso. Deus, tamanha é a certeza da abertura da janela dos céus. O Senhor abre portas, que as portas se abram, que os contratos venham, que os novos clientes venham, os empresários dessa igreja sejam empresários de bênção, que os servidores públicos dessa igreja sejam servidores de bênção, que os autônomos dessa igreja sejam autônomos de bênção, que os estudantes dessa igreja sejam de bênção, que a janela do céu se abra, que haja o derramamento de tua bênção, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode Adoramos aquele que faz vento aos seus lábios. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros, e o seu fogo. Somos seus ministros, Deus queimar. Somos seus ministros, e o seu fogo. Somos seus ministros, Deus queimar. Pois amor pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, amor, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Pois amor pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria nós estamos hoje adorando o nome do Senhor. Eu quero convidar as crianças para a atividade especial. Crianças. Amém, glória a Deus. Nós estamos hoje com o pastor Jean nos visitando, sua família, a Rosana, seus filhos, a Nora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero te convidar aqui o nosso pregador de hoje, pastor Jean. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma palavra através da sua vida. Que Deus possa te usar como uma ferramenta para trazer essa palavra de encontro às nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, eu coloco a vida do teu filho, Pai, nesse momento nas tuas mãos, Pai. O Senhor ministrou, Deus, no coração dele uma palavra, Deus. Deus, ministra agora nos nossos corações, através da vida dele, Pai. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos entender, Deus amado, que possamos, Deus, aprender mais de ti, Deus, para que possamos caminhar, Deus, com fé e continuar na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor, nos nossos propósitos, nossos sonhos. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Pode se sentar por enquanto? Prazer estar aqui com nossos irmãos, pastor Fábio, pastora Raquel, os demais irmãos. É uma honra estarmos aqui compartilhando a palavra.
Bom, quando o Fábio me chamou semana passada para ministrar, e aí a gente fica orando, né, pedindo a Deus uma direção para saber o que trazer, né, qual palavra trazer, de acordo com a vontade de Deus. E Deus tinha falado no meu coração para me trazer uma palavra que eu fiz um esboço na época da pandemia. Eu cheguei até a ministrar em alguma igreja essa palavra, mas havia me esquecido. E assim, eu falei assim, não, Senhor, eu queria ministrar algo novo, né? Mas só que já há muito tempo eu parei de guerrear com Deus, né? Então, eu falei assim, amém, então o Senhor vai confirmando. E foi passando os dias, e Deus foi confirmando, Deus foi falando. E hoje, quando nós chegamos aqui, quando no início do culto eu escutei falar sobre reconhecimento ao Senhor, sobre partir o pão e dar graças, então eu falei, bom, então não discuto mais com Deus, vai ser o que Deus quiser mesmo, é a palavra que Deus escolheu para nós nessa noite. Mas antes eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, é bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo. Senhor Jesus, estende, Senhor, as tuas mãos sobre este lugar nessa noite. Senhor, que venhamos a fazer somente aquilo, Senhor, que agrada ao teu coração. Espírito Santo, faz aquilo que lhe aprouver. Abra as portas do meu coração para a entrada da palavra do Senhor. Toca na minha mente, que a minha mente esteja voltada à palavra, Senhor. Que eu possa, Senhor, ter um lugar especial para essa semente, Senhor. Porque eu sei que ela vinda do teu trono. Em nome de Jesus. Amém. Então, conforme eu falei, segundo as confirmações do Senhor, nós vamos falar hoje sobre um assunto que deve fazer parte da nossa caminhada cristã em todos os momentos. Nós vamos falar de algumas atitudes que devem fazer parte da nossa caminhada em todos os momentos, não importam as circunstâncias. Eu queria pedir que você abrisse junto comigo a Bíblia no Salmos, livro de Salmos, número 100. Você pode ficar de pé para você fazer um exercício, já que vamos ficar um tempinho sentado, né? A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 100. No Salmo para ações de graças. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus atos com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém. Amém? Jesus. Amém. Não sente ainda, vamos ler mais um texto. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Lucas 17, 11 ao 19. Diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e
mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, Senhor. Amém? Glória. Podem sentar. Bom, no Salmo 100 nós já vimos que é um salmo para a gente render graças, né? E no Evangelho, segundo Lucas, ele fala que Jesus, no seu caminho rumo a Jerusalém, passando por certo lugar, Jesus estava agora a meio caminho de Jerusalém, em um local onde ele tinha menos familiaridade. Não era comum Jesus fazer aquele trajeto por aquele caminho, segundo teólogos e historiadores. Não era comum ele passar por aquele trecho. Ele estava na região fronteiriça entre Samaria e Galileia. Ele percorreu este caminho justamente. Se você acompanhou a palavra, diz que aqueles leprosos, quando viram Jesus, eles não estavam esperando Jesus. Jesus percorreu aquele caminho que não era normal para ele, justamente para encontrar aqueles 10 leprosos. Aqueles homens, eles não estavam procurando Jesus. E aí, nós chegamos à conclusão que mesmo as pessoas não estando procurando Jesus, Jesus está à procura de pessoas. Amém, Jesus. Aleluia. Nesse exato momento da caminhada de Jesus, os 10 leprosos se aproximaram e clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não pedem para Jesus, especificamente: Jesus, cura-nos. Eles só chegam e: Senhor, Mestre, tem misericórdia de nós. E isso foi suficiente para eles alcançarem o coração de Jesus. Vamos saber um pouquinho da história daquela doença que acometia aqueles homens, a lepra. Nesse relato, nós temos somente no Evangelho de Lucas, nós não temos em nenhum outro Evangelho. Talvez por ser Lucas médico, ele deu ênfase a esse acontecimento. A lepra era uma doença que os judeus, eles supunham que ser afligida como um castigo às pessoas por algum pecado específico. E supunham ser mais que outras doenças. É uma marca do desprazer de Deus para com a pessoa. O que significava na época você ser leproso? Significava você ser excluído, você ser marginalizado, debochado, tendo que abandonar suas famílias, ser afastado de suas casas, banido da sua vizinhança, viver em isolamento, morar fora do arraial, fora do acampamento. Segundo a lei da pureza, quando em deslocamento, os leprosos deveriam andar nas ruas com a sua roupa rasgada, com seus cabelos desarrumados, gritando por onde passavam: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro, para que todos fossem se afastando deles. E muitos judeus entendiam isso como um castigo de Deus. Falavam: essa pessoa está leprosa por castigo de Deus. Não ter lepra, você não ter lepra naquela época, era mérito ou era graça? De onde vem aquilo que nós carregamos conosco? É Deus que nos dá as doenças? É Deus que quer o mal das pessoas? A cultura judaica acreditava que tudo era mérito
era uma doença extremamente temida pelo povo. Se eu tenho, é porque Deus me deu. Se eu não tenho, é porque Deus me castigou. Essa fala vem dos judeus em termos de posses. Se eu tenho, é porque eu mereci, eu faço merecedor. Se eu não tenho, é porque eu não me fiz merecedor, Deus me castigou. Se sou rico, sou agradecido por Deus, sou merecedor. Se sou miserável, porque Deus me castigou por algum motivo. Esse era o pensamento da época do povo de Deus. Nesse ambiente, não cabe a necessidade de agradecer a nada, porque tudo é eu e meu mérito. Esse era o pensamento deles. Eu fiz por merecer. Se eu tenho isso, é porque eu mereço. Eu sou uma boa pessoa. Jesus Cristo, que veio para tirar o pecado e desviar a ira, tomou cuidado especial de curar aqueles leprosos que se aproximaram dele naquele caminho. Logo que o avistaram, saíram ao encontro de Jesus, quando ele estava entrando naquela aldeia. E algumas coisas nós temos que aprender com esse texto. Como e quando nós devemos buscar Jesus? Será que existe regra para isso? Será que existe momento? Será que existe lugar? Será que existe quando e como nós devemos buscar ao Senhor Jesus? O costume daquela época, quando os viajantes chegavam de uma viagem, ele deveria se lavar, ele deveria repousar, ele não deveria estar em contato, em conversas, visitando amigos. A primeira coisa que ele deveria fazer era se lavar, repousar. E aqui nós aprendemos que com Jesus não existe um padrão estabelecido. Muitas das vezes nós criamos regras. Nós falamos, não, eu vou naquele certo monte, naquela hora, porque é lá que Jesus vai falar naquela hora. Não sou contra você ir para o monte e nem orar na hora que mais me cabe, mas não é por isso, não é só por isso. Não existe lugar específico, não existe hora específica. O amor de Deus, a graça do Senhor pode te alcançar em qualquer lugar, a qualquer momento. Jesus, é verdade. Não existe lugar específico. Não tente rotular, não tente fazer uma bula de remédio. Olha, eu só posso aqui, certo horário, certo dia. Não faça isso. Nós queremos burocratizar, às vezes, o agir de Deus. E aí vai um conselho para você. De que adianta nós buscarmos Jesus em certa hora específica, em certo dia específico, em certo lugar específico, se no nosso restante da vida, no restante das horas do dia, nós esquecemos dele? Nossas atitudes têm que condizer com aquilo que nós afirmamos e dizemos ser. Não adianta só nós dizermos que somos cristãos. Não adianta só nós parecermos que somos. É preciso nós sermos verdadeiramente pelas nossas atitudes. É pelas nossas atitudes, é pelo nosso exemplo de vida que nós mostramos quem somos. Mateus 7 diz: por nossos frutos, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Amém, Jesus. A hora certa, meu irmão, o lugar certo, o dia certo, é de acordo com o seu anseio de estar com o Senhor. Amém, Senhor.
É de acordo com como o seu coração arde. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa o dia. Né? Lembro-me de, não só eu, de alguns amigos, de às vezes a gente, no quartel em alguns momentos, né? Às vezes nos encontrávamos em intervalos, nós parávamos, orávamos, falávamos até em línguas, não estávamos num culto, não foi marcado, a gente não marcou naquele dia, tal hora, naquele momento nós vamos nos encontrar, fazer uma oração, mas o anseio deve estar ardendo em seu coração. Nós devemos também aprender aquilo que não é correto, para que nós não venhamos a cometer aquilo que não é correto. A gratidão era algo que acompanhava o ministério do Senhor Jesus. O próprio Jesus era grato ao Pai por tudo. E Ele vai nos ensinando. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 41, muito conhecido, ressurreição de Lázaro. Quando ele chega, ele fala, tire a pedra. Depois que retiraram a pedra, ele falou, Pai, em tudo eu te dou graças. Isso é reconhecer ao Senhor. Na Santa Ceia, antes de ele distribuir os elementos, ele parte o pão e dá graças. Agradece ao Senhor. Qual o significado da palavra gratidão? Gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Segundo William Shakespeare, a gratidão é o tesouro dos humildes. Daniel Defoe, ele fala, todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Esopo diz, a gratidão é a virtude das almas nobres. O fato que Jesus pede para os leprosos se colocarem a caminho do sacerdote, porque o sacerdote naquela época, meus irmãos, era quem deveria dar o veredito da cura para qualquer doente. Quando a pessoa no arraial, na aldeia, estava enfermo de alguma doença, principalmente de lepra, ele deveria ficar recluso, seguir um manual de como proceder. E após algum tempo, seguindo esse manual, ela deveria ficar reclusa. E somente depois que o sacerdote desse o aval que ela foi curada, aí sim ela ia ser restabelecida à aldeia, à sua família, ao acampamento. Os leprosos, quando Jesus manda-os ir em direção ao sacerdote, eles saíram ainda cheios de lepra. Acreditaram na possibilidade da cura antes de serem curados, antes do sacerdote dar o veredito. O Evangelho conta que no caminho todos ficaram bons, todos ficaram sãos, e apenas um deles voltou para agradecer Jesus. E esse que voltou era samaritano, era estrangeiro, não era judeu. Ele era desdenhado pela cultura judaica. Ele era repudiado pela cultura judaica. E foi o único que retornou. Tem muita familiaridade, né, com a parábola do bom samaritano. Exalta o samaritano. Tudo é graça de Deus, meus irmãos. Da nossa parte,
cabe um coração agradecido. Nós não podemos perder a consciência da gratidão, em nenhum momento. Nós não podemos ser mal agradecidos, porque quando nós somos mal agradecidos, quando nós não reconhecemos aquilo que foi feito por nós, quando nós não agradecemos, nós nos juntamos aos 9 leprosos. Nós nos parecemos com os 9 leprosos, que mesmo experimentando a força de Deus, não têm a capacidade de viver uma vida mais sóbria e agradecida. Mesmo em meio aos tumultos da nossa caminhada, os nossos sofrimentos diários, as nossas lutas diárias, o que enfrentamos todo dia, nós não podemos perder a capacidade de agradecer. Tudo é graça. Tudo é graça do Senhor. Você sabe quais os benefícios de nós sermos gratos? O benefício de você agradecer a Deus a todo momento, a todos os dias. Você sabe qual o benefício de você abrir os seus lábios e falar: Senhor, eu te agradeço, eu sou grato por tudo. Em meio à tribulação, Senhor, eu sou grato pelo que eu estou passando, eu sou grato por aquilo que eu ia te passar, eu sou grato. Sabe qual o benefício disso segundo a ciência? Alguns pesquisadores da Harvard Medical School, em Boston, diz que a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Ao experimentar o sentimento, 2 partes do nosso cérebro, elas ficam ativadas: a pré-frontal medial ventral e o córtex na porção dorsal. As áreas estão envolvidas em percepções de recompensa, moralidade, interações sociais positivas e a capacidade de entender mais um pouco as outras pessoas. Isso não é tudo. Demais pesquisas comprovam que agradecer fortalece o vínculo interpessoal, auxilia no bem-estar, aumenta a resiliência, reduz o estresse, ajuda a prevenir a depressão. Esse estudo foi realizado em 300 adultos. O grupo que fez exercício de agradecimento apresentou melhora na saúde mental em comparação aos participantes sem atividade de agradecimento. Ainda segundo o centro científico, a saúde dos adeptos do hábito é quase de ferro. Eles têm sistema imunológico mais fortes, apresentam pressão arterial mais baixa, dormem bem. Reconhecer uma atitude deixa as pessoas em alerta para, quando possível, exercê-la novamente. Quem agradece com regularidade mantém maiores níveis de energia e emoções positivas. Amém, Jesus. Uma vida cheia de gratidão é uma vida marcada pela maturidade, pela santidade, pelo amor. O samaritano no Evangelho de hoje demonstra essa gratidão. 10 foram purificados. Onde estão os outros 9? É Jesus que pergunta. 10 foram purificados. Onde estão os outros 9? Os 9, eles obedeceram ou não obedeceram a ordem de Jesus? Não foi Jesus que falou? Ide, apresenteis ao sacerdote. Eles estavam sendo obedientes à palavra do Senhor. Então qual a diferença? O que foi que aconteceu com aqueles 9 e aconteceu com aquele samaritano que voltou? Eles estavam indo em direção que Jesus lhe mandou ir. Ainda assim, faltava alguma coisa segundo Jesus. E aí que eu quero abrir um parênteses, que muitas vezes, em muitas situações, nós passamos por momentos e nos enquadramos igual esses 9 leprosos, sem perceber. Perceptivelmente nós estamos na mesma posição desses 9 leprosos, porque nós às vezes só queremos agradecer quando os nossos olhos estão vendo.
nós estamos no caminho. Jesus falou que vai fazer, Ele confirmou através da sua palavra. Alguns profetas, alguns pastores já falaram, colocaram a mão sobre a sua cabeça, Deus vai fazer, assim vai acontecer. E muitas das vezes nós só temos o hábito de ter aquela empolgação, para aquele agradecimento empolgado quando os nossos olhos estão vendo acontecer, e não quando a palavra foi liberada. Mas saiba de uma coisa: a partir do momento que a palavra sai do trono de Deus, que a palavra é liberada no mundo espiritual, já aconteceu. Amém, Jesus. Glórias. Já aconteceu. Aleluia. Embora você não esteja vendo com seus olhos naturais, veja com seus olhos espirituais. Aleluia. Já aconteceu. Tome posse. Aleluia, Senhor. Aleluia. Agradeça por aquilo que ainda não chegou nas suas mãos. Embora não tenha chegado nas suas mãos, Deus já concedeu. Oh, glória. E no momento oportuno, vai chegar nas suas mãos, com os seus olhos naturais, você vai contemplar. Mas enquanto isso não aconteça, contemple com seus olhos espirituais. Aleluia, Deus. Glórias. Antes de nós tomarmos posse de algo, antes que nossos olhos possam ver, a ordem precisa ser dada do alto. Nós precisamos crer e acreditar que essa ordem já foi dada sobre a nossa vida, já foi dada em nosso favor, e nós temos que louvar e agradecer ao Senhor. Podemos resumir que os 10 fizeram tudo o que Jesus disse. Nós podemos presumir que aqueles 10 fizeram tudo o que Jesus disse? Sim, os 10 fizeram, porque quando ele recebeu os 10 que pediram, tem misericórdia de nós, mestre, ele falou, vai, se apresente. Foi essa a ordem de Jesus. Eles fizeram tudo que Jesus mandou, fizeram, ok? Eles saíram para se mostrar ao sacerdote, que era a autoridade responsável para dar o veredito de cura. Antes deles serem realmente curados, podemos dizer que eles foram obedientes? Sim, foram obedientes. Podemos presumir que todos os 10 tiveram fé? Sim, todos os 10 tiveram fé. Porque nós percebemos que eles foram limpos enquanto eles iam, segundo a palavra. Só que nesse acontecimento, somente um retornou para expressar o louvor e a gratidão. Somente um quebrou o protocolo. Será que aconteceu com ele por quebrar esse protocolo? Será que ele foi punido? Pois Jesus falou assim, vai. Só presente, você sabe, Jesus não falou vai, e quando no momento que você perceber que você for curado, você volta até a mim. Não, Jesus não falou isso comigo. E por que ele voltou? É aí que serve de aprendizado para nós. Como eu falei, se em algum momento nós nos enquadramos com aquele, nós nos comparamos, nós somos igual aqueles 9 leprosos. É aí que fica o ensinamento para a gente, para nós nos agarrarmos a que esse leproso fez. Ele buscou um relacionamento contínuo e mais íntimo com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a sua gratidão, o seu louvor, ele quebra o protocolo em prol de algo maior do que sua cura física. Nós devemos buscar algo maior do que nossa cura física. Nós devemos buscar algo maior do que esse mundo pode nos dar. Nós devemos buscar algo maior que as nossas mãos possam alcançar.
Glória. Nós devemos buscar algo maior que o nosso esforço humano possa conseguir. E esse algo maior nós só vamos alcançar quando nós buscarmos um relacionamento contínuo e mais íntimo com o Senhor Jesus. Aleluias. Glórias. Glória, Senhor. Aleluias. E a palavra diz: e um deles, sabendo, percebendo que havia sido curado, voltou. Mas ele não simplesmente voltou. Ele não simplesmente percorreu o caminho como ele foi. A palavra diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia, Senhor. E caiu aos pés de Jesus e agradeceu-lhe. Aleluia. Esse leproso, ele não precisava mais falar de uma certa distância segura. Ele não precisava mais gesticular, gritar que era impuro, rasgar suas roupas, bagunçar seu cabelo. Ele veio direto a Jesus e disse: obrigado. A gratidão, meus irmãos, elimina a distância. A gratidão, ela rompe a barreira e nos aproxima mais daquele que moveu o sobrenatural em nosso favor. A fé em Cristo, como nosso Salvador, é suficiente para limpar a você e a mim dos nossos pecados. Mas para nós obtermos uma cura completa, essa cura completa que Jesus ofereceu àquele mesmo homem, aquele leproso que voltou, nós devemos voltar a Ele, construindo um relacionamento contínuo, oferecendo nosso louvor com gratidão a todo momento. A gratidão, em outras palavras, é fundamental para a integridade da mente, do corpo e espírito. Uma pessoa grata é aquela que experimenta uma cura que vai além da cura meramente física. O samaritano, ele foi restaurado a sua família, a sua comunidade, a integridade com Deus. O que nós notamos é que as misericórdias temporais de Deus são dobradas e aumentadas para nós quando são concedidas através das nossas orações de fé e quando nossa retribuição é por meio de louvores, com fé e gratidão. Amém, Jesus. Dos muitos que recebem misericórdia de Deus, muita gente, se eu pedir para você buscar na mente ali, as pessoas que receberam o favor de Deus, a misericórdia de Deus, poucos voltam para dar graças e agradecer a Deus. Você pode fazer uma campanha na igreja, a pessoa vem, acompanha aquela campanha, aqueles dias de culto, ela recebeu aquilo que ela estava pedindo, de repente, ela não volta mais à igreja, à casa do Senhor, para agradecer. Parece que ela, quando ela vê, assim como aqueles 9 leprosos no meio do caminho, que foi curado, eu não preciso voltar mais lá, já recebi o que eu estava buscando, não preciso mais ter relacionamento. Aqui, nesse texto que nós lemos, há um contraste interessante. Os 9 foram simplesmente purificados. Os 9 leprosos foram simplesmente purificados. E o interessante é que, se nós buscarmos fora da tradução da palavra da Bíblia em português, nós vamos buscar os escritos originais em grego. Diz que essa cura dos 9 leprosos, existe uma palavra para essa cura em grego. Essa palavra quer dizer ekataristência, que quer dizer limpo de uma doença.
eles foram, essa cura foi essa específica, foram apenas limpos de uma doença. E com relação àquele que voltou, a palavra é outra. A palavra quer dizer sesóquem, que quer dizer que ele foi curado de doença espiritual e da morte. Amém, Jesus. Vocês veem a diferença? Os 9 obteram somente a cura, limpos de uma doença. O que voltou, a palavra diz, ela faz diferença. A mesma cura é diferente, porque essa cura daquele que voltou quer dizer que ele foi curado, não só fisicamente, mas também de uma doença espiritual e da morte. Amém, Jesus. Aleluia. Ou seja, ele obteve, foi o único que obteve a cura completa. Oh, Do glória. físico, da alma e do espírito. Aleluia. Glórias. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos diz para começarmos, ou nós continuarmos a vivermos como aquele 10º leproso, aquele que voltou, todos os dias da nossa vida, para nos prendermos a Jesus e simplesmente, se lhe faltar palavras em alguns momentos, simplesmente curve a sua cabeça e diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. E saiba que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Na carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eclesiastes 3 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lucas 12 diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um antes e depois com vocês. Eu quero dizer, segundo essa palavra, qual é o nosso procedimento antes e depois de alguns acontecimentos. Então eu quero dizer para você: antes do milagre, agradeça. Depois do milagre, agradeça. Não havendo milagre, agradeça. Amém, Jesus. Antes das lutas, agradeça. Amém. Quando você estiver passando pelas lutas, agradeça também. Aleluia. Depois das lutas, agradeça. Aleluia. Antes do vale, agradeça. Passando pelo vale, agradeça. Depois de passar pelo vale, agradeça também. Glória. Antes de você ir ao monte, agradeça. Quando você estiver no monte, agradeça. Depois do monte, agradeça. Antes do mar se abrir, agradeça. Atravessando o mar, agradeça. Depois de atravessar o mar, agradeça. Antes de acontecer a cura, agradeça. Depois da cura, agradeça. Não havendo cura, agradeça. Agradeça antes da vitória. Agradeça mesmo não havendo vitória, porque às vezes algumas vitórias para nós não são vitórias, e algumas coisas que nós achamos derrota é que são vitórias segundo a vontade do Senhor. Em tudo, meus irmãos, em tudo, antes de você alcançar a vitória da graça, agradeça, celebrando a vitória. Não se esqueça, depois que você receber o milagre, receber a bênção, receber a cura, não esqueça, agradeça. Em todo momento seja grato, meu irmão. Em todo momento agradeça ao Senhor. Em tudo que você for fazer, mesmo as coisas não correndo de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você planejou, agradeça. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Amém, Senhor, é verdade, Deus.
Deus tem tudo em suas mãos, todo o controle. A sua vida está nas mãos do Senhor. Não cai a folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. O cabelo de vossas cabeças está contado. Seja grato. Seja grato. Quer chamar o pessoal do louvor? Seja grato em tudo. Em tudo dê graças. Mesmo não correndo segundo a nossa vontade, mesmo não correndo conforme o nosso entendimento. Aqueles leprosos tiveram uma rica oportunidade. Foram curados, mas perderam uma bênção maior. Somente um alcançou essa bênção. Simplesmente porque ele desenvolveu o sentimento da gratidão em seu coração. Ele deixou Deus agir em seu coração, despertar a gratidão em seu coração, para ele retornar e reconhecer. Lembra? Falaram aqui no começo aqui sobre reconhecimento. Reconhecer o Senhor em todos os momentos. Isso é ser grato. Isso é ser grato. Não esquecer do Senhor em nenhum só momento. Isso é ser grato. Reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor, que nada é mérito nosso, porque, conforme eu falei, os judeus naquela época achavam que tudo era mérito. Se eu tinha doença porque eu mereci, se eu não tenho porque é um mérito meu. Tudo é mérito do Senhor. Nada é mérito nosso. Fique de pé. Feche seus olhos. Ó Senhor, eu quero te deixar à vontade, meu irmão. Pode expressar. Nós somos gratos, Senhor, porque é uma mérito do sangue derramado na cruz, Pai. Nós já buscamos, Senhor, a nossa salvação. Deus colocou no meu coração para a gente orar por cura e exercer o que a gente aprendeu sobre a gratidão. Se você tiver alguma enfermidade, eu quero ungir você e quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar, mas eu preciso orar por você que está enfermo. Thank you.
Pastor Jean, que Deus continue te usando, palavra abençoada, que a gente possa levar essa palavra para a nossa vida. Geralmente eu falo para abastecer a nossa semana, mas quando fala de gratidão, ela precisa ser para a nossa vida. Como foi ministrado, nós precisamos ser gratos por todas as coisas. Nós somos gratos pela sua presença, pela sua família, por todos os nossos visitantes. Mesmo que vocês estão aqui, a família do pastor Jean, os filhos, Deus abençoe vocês. E você que esteve conosco. E antes da gente encerrar, eu queria só dar alguns avisos. Semana que vem, no próximo domingo, já é a nossa Páscoa, e é um momento muito importante. Nós temos um culto que nós vamos estar participando, não vai ser aqui na igreja, mas é o culto da ressurreição lá no Recanto das Emas. É um culto que já acontece há alguns anos. Ano passado nós estivemos lá, e é uma bênção. O culto acontece às 5 horas da manhã. É o culto da ressurreição. Então eu quero convidar toda a igreja que puder estar junto, que puder estar conosco, às 5 horas da manhã lá no Recanto das Emas. Aí nos procura, se você não souber, a gente passa, vai passar no grupo. A gente vai mandar no grupo a localização, o horário certinho. Mas é muito bom e às vezes você pensa, mas 5 horas da manhã no domingo, na verdade eu tenho que acordar, sei lá, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã para me preparar. Eu vou ser bem sério, eu sou uma pessoa que eu não gosto de acordar cedo, mas vale muito a pena. É um momento que a gente precisa realmente passar, um momento que a gente precisa estar junto, Então eu quero convidar a igreja. Então esse é o nosso primeiro convite que eu quero fazer a vocês. E no culto às 18 horas, aí já aqui, normal, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Então não perca, você que é batizado, você que já é membro, que vai membrar, mas já é batizado, não perca. É um dos momentos mais importantes que a gente tem, dos cultos mais importantes é a ceia, que é um dos sacramentos que nós temos, inclusive, na nossa igreja. Mas mais do que igreja, é aquilo que o próprio Jesus instituiu. O próprio Jesus deu essa ordenança para que a gente fizesse isso. Welcome Day. Nós vamos estar aqui no dia 29 de abril. Para você que quer membrar, que quer se tornar membro oficial, você já está vindo e tudo, e quer se tornar membro da nossa igreja, nós temos uma manhã, que é um sábado, dia 29. Nós vamos passar algumas orientações a respeito da história da igreja, a respeito do que a gente acredita, onde você está entrando, sobre os nossos ministérios. Então é muito importante estar conosco. Nós vamos ter um coffee break, um café da manhã aqui às 8h30, a partir das 8h30, 9 horas nós começamos, aí por volta de meio-dia, meio-dia 15 nós estaremos encerrando. E no dia 30 nós vamos fazer a recepção de membros aqui no culto das 18 horas. Então é um outro momento muito importante, muito solene, e de um momento de festa realmente, porque nós cremos que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então é o momento de a gente receber novas pessoas, novos membros. Então que Deus possa abençoar você que ainda não lembrou e tem esse desejo de lembrar. Preenche o formuláriozinho lá, já está na bio do Instagram. Pode preencher, pode lembrar. E o outro nós damos também na semana que vem, no sábado, dando aula, começando com a aula inaugural de aula de música. Nós vamos fazer um coffee break também. Essa igreja gosta de coffee break, de café da manhã. Eu sou apaixonado por café da manhã, então provavelmente toda vez que a gente fizer vai ter um café da manhã. Tivemos o chá da tarde das mulheres, que começou um curso abençoado no sábado. Infelizmente já fechou a inscrição, você que não fez dessa vez, mas vai ter no próximo. Próxima vez você pode fazer, mas é bênção. Então no sábado que vem nós vamos começar as nossas aulas de música, professor Vinícius. Deus abençoe. E nós estamos tendo algumas inscrições, pessoas procurando. Então, se você tem vontade de aprender, faz logo sua inscrição. Vem no dia 8, dia 9. Dia 9 de sábado. Dia 8, que é o próximo sábado. Dia 8, para não perder a vaga. Porque a gente não tem ainda um número específico, mas também não tem como ter muita gente. E aí, como o valor é um valor social, a intenção não é a gente, na verdade, a intenção é a gente alcançar pessoas e criar mesmo essa habilidade. E a gente está também pensando no futuro, que a gente precisa de mais músicos, então que Deus possa abençoar. Então, um valor bem acessível, R$30.
né, apenas por mês. Né? Então qualquer aula de música que você for procurar fora é na base de 120, 180, tem alguns 100, então acho que menos de 100 eu não sei se tem. Né? Então 380 nas escolas, né? Então nós vamos fazendo a R$30, vai começar do básico, né? E aí vai aprendendo, depois vai conversando com o professor e dependendo vocês vão conseguindo, né, aumentar aí o nível em nome de Jesus, amém? É isso, eu quero orar com vocês que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando, que essa palavra que nós recebemos hoje possa frutificar na nossa vida, que a gente possa lembrar sempre disso, de sermos gratos, né? Somos gratos por todo o nosso grupo de trabalho, né? Graças a Deus, Deus tem enviado mais pessoas para trabalhar. Na verdade, estar no culto é um serviço, né? A igreja é um serviço e nós somos chamados para isso. A Bíblia diz, quando os discípulos estavam discutindo lá quem ia ser o maior, quem era o maior no reino dos céus, Jesus fala: o maior é aquele que serve, e ele veio para servir. Então nós estamos aqui para servir. Eu sou grato porque Deus tem colocado no coração de cada um ser voluntário, né? Ninguém recebe salário, ninguém recebe pagamento, né? Para estar na mídia, para estar ali na porta, para estar na mesa de som, para tocar, para estar ministrando louvor, para estar ali com as crianças, né? Para limpar a igreja. Então nós fazemos isso porque nós amamos a obra de Deus, e eu creio que Deus vai derramar essa unção em cada um que fala assim: cara, eu preciso servir, porque é muito bom. É uma bênção mesmo servir. E eu sou grato pela equipe de serviço da nossa igreja, por você que trabalha, né? E às vezes fica no bastidores ali, e às vezes a gente está aqui à frente, parece que eu e Raquel fazendo alguma coisa, ou só a gente faz, mas não é. Nós temos uma equipe abençoada que nos dá um suporte, né, fenomenal. Eu quero orar pela sua vida também, você que está trabalhando, você que quer trabalhar, você que quer começar um serviço, amém? Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Pai, nesse momento. Te dou graças, Deus amado, pela palavra de sua Deus. Te agradeço principalmente pela presença do Senhor neste lugar, Pai. Podemos sentir o toque do teu Espírito, podemos sentir a unção, a atmosfera de adoração, de gratidão, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção, Pai amado, sobre a vida, Deus, de cada um que está neste lugar, Pai. Cada um que entrou neste lugar possa sair daqui abençoado, Deus. Deus, eu quero orar também pela equipe de serviço, pela equipe de voluntários, Pai amado, pessoas que têm dedicado sua vida, Deus, à tua obra, Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar a unção do Senhor, quero declarar a bênção, quero declarar em cada área da vida, Senhor, seja na área financeira, na área econômica, relacionamento profissional, emocional, Pai. Em nome de Jesus, que a tua bênção, Deus, alcance todas as áreas, Deus, da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por este grupo, nós somos gratos, Deus amado, pelo louvor que foi ministrado neste lugar, nós somos gratos, Deus, por todas as coisas, Deus, pelas respostas, Deus amado, pelas curas, Deus amado, que o Senhor tem realizado, Pai. Somos gratos, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, pelas misericórdias do Senhor e pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, continua conosco, Deus, nos leva para as nossas casas, para os nossos lares, debaixo desta graça, debaixo desta unção, em nome de Jesus. Que você possa receber agora a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.